Vamos iniciar então o conteúdo da disciplina de hidrologia aplicada. Então, essa disciplina de hidrologia aplicada, ela tem como foco instrumentalizar os alunos a resolver problemas de engenharia civil, engenharia ambiental, problemas ligados à questão de recursos hídricos, né? Esses problemas são os mais diversos. Vão desde problemas associados à questão de cheias, de secas, de qualidade da água, de operação de sistemas de recursos hídricos, sejam eles para abastecimento humano, para produção de energia e para os diversos potenciais usos que nós vamos ter da água. Então, para que quando a gente está pensando então em dimensionar essas infraestruturas, ou operar essas infraestruturas, um conceito extremamente importante é o conceito de risco. De que trata o risco? O risco trata exatamente da possibilidade que nós temos de um evento que leve à falha do sistema. Então, o risco está associado a um mau funcionamento do sistema. Então, quando a gente menciona, por exemplo, uma barragem, a gente vai ter que estar preocupado com a possibilidade de haver uma falha no abastecimento das populações que essa barragem supre, né? Ou então a falha que pode acontecer advinda da chegada de uma grande cheia e essa grande cheia levar essa barragem ao rompimento. Então, seja os riscos de eventos extremos que estão associados à segurança da própria infraestrutura, seja ela o risco do abastecimento, ou seja, o risco daquela infraestrutura que foi projetada para produzir um determinado benefício, esse benefício não ser alcançado. No caso específico que eu citei, o abastecimento de uma população. Então, a nossa lógica e o primeiro ponto a lógica da disciplina de hidrologia é exatamente fazer com que a gente tenha a capacidade de avaliar as disponibilidades hídricas e os riscos associados a essa questão da falha. Vamos pensar então um pouco mais sobre esse tema. Um ponto importante é que a gente vai ter que dimensionar essas infraestruturas com relação à possibilidade de acontecer falha no abastecimento de uma cidade, falha no abastecimento de uma área irrigada, falha no abastecimento e na produção de energia elétrica. De onde é que vem essa falha? Qual é a origem dessa falha? A falha que a gente vai trabalhar em recursos hídricos está muito associada aos processos de variação que nós temos do clima. Então, a gente vai ter, por exemplo, uma variabilidade climática, que a gente vai ter anos muito úmidos e anos muito secos. Esses anos muito úmidos, que são esses extremos de cheia, vão gerar cheias, e essas cheias podem gerar danos associados à inundação. E os anos muito secos estão associados à questão das secas. Então, o regime, por exemplo, pluviométrico do estado do Ceará, que vocês estão vendo aí em tela, esse regime pluviométrico a gente observa nessas curvas azuis, onde a gente está observando o total de precipitação anual. Observem que tem anos onde a gente vai ter chuva anual de 2.800 milímetros. E há outros anos onde a precipitação total anual é de 500 milímetros. Então, essa variabilidade que nós temos associada ao clima é que vai levar a esses eventos extremos de cheias e eventos extremos de seca. Esses eventos extremos de secas e de cheias é que geraram danos no passado. Vocês têm aí, notadamente, aí mostrando a seca de 1877. Nessa seca, a gente teve uma morte muito grande de pessoas, população também, não só humana, mas teve perdas econômicas importantes associadas à questão do gado, processos de migração extremamente elevados, né? Então, as secas, elas tradicionalmente geraram um dano muito grande à sociedade, colocaram riscos sistêmicos em torno do desenvolvimento econômico do estado do Ceará, da região Nordeste, não só aqui, mas em outras regiões também. Então, o ponto importante aqui é que o que vai tratar, então, recursos hídricos e entender a hidrologia e entender a hidrologia aplicada. A gente vai tentar entender esses processos de variação para construir infraestruturas que possibilitem a redução desse risco. Ou então, quando acontecerem as secas, a sociedade se torne mais resiliente, ou seja, o impacto e a variabilidade que acontece na natureza não gerem danos para a sociedade. Então, para isso é que a gente vai, por exemplo, construir reservatórios e outras infraestruturas hídricas para reduzir esses eventos de seca, ou reduzir o risco de seca. Da mesma forma que eu falei para a seca, tudo que eu falei para a seca vai valer para a cheia. Mas o que é o risco? Então, existe aí uma definição de risco, que aí vai ser uma definição de risco, que risco é a probabilidade de acontecer um evento indesejado vezes o dano desse evento indesejado. Então, qual é a probabilidade de acontecer essa seca? Qual é o dano que essa seca ocasionaria? Tanto em vidas, quanto esse dano que ela poderia acontecer do ponto de vista econômico e outros aspectos sociais. Então, a probabilidade de acontecer vezes o dano é exatamente o conceito de risco mais difundido.
Mas em hidrologia, nós vamos trabalhar com o conceito de risco um pouco modificado, porque muitas vezes é difícil a gente quantificar efetivamente qual é o dano que um determinado evento de seca, um determinado evento de cheia leva. Os custos de avaliação desse dano são extremamente elevados. Ou o custo, por exemplo, do dano associado à inundação na cidade em função de um mau funcionamento de uma rede de drenagem urbana. Então a gente vai utilizar aqui em hidrologia o conceito de risco basicamente como sendo o conceito de associar o risco ao conceito de probabilidade. Então a probabilidade de acontecer um evento indesejado, tá certo? Essa probabilidade é o risco hidrológico desse evento. Então a gente vai calcular, por exemplo, e dizer assim, a gente vai estar dimensionando uma barragem e vai tentar identificar qual é a probabilidade daquela barragem romper em função de uma cheia. Então você dimensiona um vertedouro da barragem, que é como se fosse o ladrão da caixa d'água, para quando a cheia chegar, essa água sair por esse vertedouro, que é uma obra de proteção, e qual é a probabilidade desse vertedouro falhar. Ou qual é a probabilidade, por exemplo, de uma rede de drenagem urbana não conseguir evacuar ou escoar a vazão de uma determinada região e com isso ter uma cheia. Então essa probabilidade de acontecer esse evento indesejado é que em hidrologia nós vamos chamar de risco. Então o risco hidrológico vai estar associado a esse conceito dessa probabilidade. Então muitas vezes a gente vai utilizar um conceito para quantificar esse risco, que é o conceito de período de retorno. Então, por quê? Porque às vezes a gente vai querer dizer o seguinte, a gente vai querer que um evento aconteça, por exemplo, aconteça uma possibilidade de falha de 1 dividido por 1000. Né? Uma vez a cada 1000 anos acontece uma possibilidade de acontecer uma falha, ou seja, de vazões superiores àquela vazão de projeto, por exemplo, numa barragem. Então, se a gente fosse dizer isso, a gente teria que dizer a probabilidade seria 0,0001, tá certo? Então, é uma probabilidade muito pequena. Então, às vezes fica difícil você comunicar em termos de probabilidade essa informação do risco. Então, em função disso, ao invés de usar a probabilidade em si, muitas vezes a gente usa um artifício que é utilizar o conceito de período de retorno. O que é o período de retorno? É o recíproco, ou seja, é 1 sobre a probabilidade de um evento, de acontecer um evento maior do que o valor que você dimensionou. Então, 1 sobre a probabilidade, essa probabilidade de acontecer um evento maior é que a gente chama de período de retorno. A gente batiza essa probabilidade de acontecerem eventos superiores ao de projeto como sendo probabilidade de excedência, por exemplo, no caso de cheia. Então, o que é a probabilidade de excedência de cheia? É a probabilidade de a gente ter um evento maior do que o evento de dimensionamento daquela obra. Então, a probabilidade de ter um evento maior do que o evento de dimensionamento da obra, a gente chama de probabilidade de excedência. E o inverso da probabilidade de excedência, 1 sobre a probabilidade de excedência, é o que a gente chama de período de retorno. Então fica mais fácil agora a gente se comunicar. Então quando eu dimensiono, por exemplo, uma barragem, eu digo que eu aceito um risco de 1000 anos, ou seja, uma probabilidade de 1 sobre 1000. Então o período de retorno de dimensionamento de um vertedor de uma barragem é de 1000 anos, e às vezes a gente verifica para 10.000 anos. Se eu estou numa drenagem urbana, eu vou aceitar riscos mais elevados. Então eu vou trabalhar, por exemplo, uma microdrenagem, com riscos associados de acontecer de um período de retorno de 5 anos, ou seja, uma probabilidade de acontecer uma falha naquela drenagem urbana, gerar inundação naquela via, em 1 em cada 5, ou seja, 1/5. Então, a probabilidade de 1/5. Né? Ou em macrodrenagens, a gente vai aceitar a probabilidade de acontecer de eventos com um período de retorno de 100 anos, ou seja, a probabilidade de acontecer eventos superiores àquele é 1 sobre 100. Então, com isso fica mais fácil a comunicação se a gente utilizar esse conceito de período de retorno. Então, o período de retorno é o recíproco da probabilidade de excedência, ou a gente pode definir o período de retorno como sendo o tempo médio em que um evento pode ser igualado ou superado pelo menos uma vez. Tá certo? Então, essa ideia de período de retorno vai estar associada a esse conceito de probabilidade de excedência, que é a probabilidade de acontecer eventos superiores ao dimensionado, ou aquela vazão que eu estou querendo verificar, ou aquela precipitação que eu estou querendo verificar, e você vai ter a probabilidade de não excedência. Então, a probabilidade de não excedência é a probabilidade de ter eventos menores do que aquele evento que você dimensionou. Probabilidade de excedência, probabilidade de não excedência. Probabilidade de não excedência está associado ao período de retorno das cheias. Tá certo? Então, esse conceito de período de retorno é chave. Outra forma que a gente utiliza muito frequentemente para poder avaliar o risco é o conceito de garantia de abastecimento. O que é essa garantia de abastecimento? Garantia de abastecimento é qual o percentual do tempo em que nós conseguimos suprir um abastecimento de uma determinada cidade. Vou ser mais específico, por exemplo, a gente constrói um reservatório. Então, esse reservatório ele pode liberar uma determinada vazão que suponha que.
Tá certo? Então, se você começa a liberar aquela vazão Q, pode chegar uma seca, ele continua liberando o Q, mas chega um momento da seca, uma seca mais prolongada, ele não consegue mais liberar aquela vazão Q que abastece uma cidade. Ele libera um valor menor do que Q. Na hora que acontece isso, a gente diz que aconteceu uma falha no abastecimento daquela cidade. Então, a falha seria o percentual do tempo em que ele não consegue abastecer aquela vazão Q para a qual ele foi dimensionado para suprir aquele suprimento daquela cidade ou daquele outro uso. E o percentual do tempo em que ele conseguiu suprir, a gente chama de garantia. Então, garantia é o percentual do tempo em que ele consegue suprir a demanda e falha é o percentual do tempo em que ele não consegue garantir. Então, por exemplo, essa ideia de garantia ela é chave para a gente poder dimensionar quais vão ser os usos da água que vão acontecer numa determinada região hidrográfica, numa bacia hidrográfica. Então, ou associada a um determinado reservatório. Aqui no Ceará, a gente define que a vazão que a gente utiliza como vazão de referência para definir quais vão ser os usos da água, é a vazão com 90% de garantia. Ou seja, uma vazão que você vai ter em 9 em cada 10 anos. Em 1 em cada 10 anos você não vai ter o valor daquela vazão que a gente utiliza para dimensionar quais são os usos que nós vamos deixar utilizarem e se beneficiarem de um determinado reservatório. Então, 1 em cada 10 anos, tá certo? É a falha. 9 em cada 10 anos, ou seja, é a garantia. Então, essa ideia de garantia é outra forma que a gente tem de avaliar os riscos hidrológicos. Então, em hidrologia, esses conceitos associados à quantificação do risco, eles são decisivos, porque é associado a esses conceitos que a gente vai definir como é que vai se dar o processo de operação e também o processo de dimensionamento dos reservatórios.